Agora, falando propriamente dito da visão de um cara, de um técnico, tá? Um técnico de manutenção. O cara entende o seguinte, pô, o meu gestor não me desenvolve, o meu gestor ele não me ensina nada, o meu gestor ele não faz nada para que eu saia do patamar que eu tô hoje e cresça. E talvez ele faça muito isso com medo de eu pegar o emprego dele, com medo de eu derrubar ele. Existe essa comunicação ali no chão de fábrica, né? E muitas das vezes, não necessariamente a função de desenvolver uma pessoa é do líder direto dela, né? É um conjunto de fatores. Existe um braço do RH, existe sim o gestor ali na ponta. Eu queria que você explicasse um pouco, Ianca, como que funciona a seguinte tratativa. O Edson é gestor de um cara. Para mim treinar aquele cara, desenvolver aquele cara, eu vou fazer tudo da minha cabeça ou existe um direcionamento prévio que eu tenho que seguir para que aquele cara seja desenvolvido dentro da cultura que está vindo lá de cima para baixo, que faz parte do coração ali da empresa? Como que funciona essas transições assim de desenvolvimento? Boa pergunta. Eu falo sempre que assim, acho que tudo parte do querer da pessoa, né? Então, mais uma vez, se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei o que eu quero, então acho que esse é o ponto principal. Um outro ponto é, será que eu tenho deixado claro para o meu líder também, né? Será que eu tenho praticado a transparência com a minha liderança também sobre o que eu quero, sobre os meus próximos passos ou não? Porque assim, é muito comum, às vezes, que o colaborador, eita, traga para nós como RH, por exemplo, eu quero crescer, mas o meu gestor não está me ajudando. Mas você já conversou com o seu gestor sobre isso? Às vezes não. Então, às vezes, o colaborador nem tem ciência, o gestor nem tem ciência de onde que o seu time quer chegar, de certa forma. Aí, claro, tem uma falha do gestor, que a gente pode falar um pouco mais à frente, mas uma falha também do colaborador como autogestor, de certa forma, né? Então, acho que o primeiro passo é dar essa clareza para o seu gestor. Tá, dei a clareza, não tá acontecendo mesmo assim. Então, o que que eu posso fazer para que eu me desenvolva? E aí tem dois passos, né? Às vezes eu vou poder fazer várias ações para eu conseguir me desenvolver dentro da própria empresa e conseguir ganhar visibilidade através de minhas atitudes. Ou eu vou entender também que eu já fiz de tudo para crescer, já realmente entendi ali que tudo que eu precisava desenvolver já foi desenvolvido, e mesmo assim não está acontecendo, e eu preciso fazer uma escolha muitas vezes de migrar de empresa, porque às vezes aquela empresa também já não me serve mais. Então, acho que tem esses dois pontos. Isso aconteceu comigo, tá? Até puxando um gancho super interessante aqui. Eu trabalhei muitos anos dentro de uma companhia, né? De uma empresa, e eu fiquei quase 6 anos lá. E eu entrei lá como terceirizado. Uhum. Fazia esses trabalhos terceirizados lá de manutenção, serviço predial, na área de elétrica, mexia com tomada, lâmpada, esse tipo de coisa. Fui contratado por essa empresa numa futura oportunidade que teve lá. Aí já era mais técnico, né? Já mexia já com os equipamentos da empresa. Cresci lá dentro, me formei na faculdade lá dentro, trabalhando nessa empresa. Então, construí toda a minha carreira, a base, a estrutura dela dentro dessa empresa. Eu tenho uma gratidão enorme por ela. Só que, como eu entrei lá trocador de lâmpada, eu não. A chave não. Minha chave. Eu desenvolvi muito as minhas habilidades, minhas hard skills, né, minhas habilidades técnicas. Eu fiz faculdade, mas as minhas habilidades comportamentais elas não foram desenvolvidas nesse período. Então eu era o cara muito questionador, e esse questionador nem sempre era para o bem da empresa, era mais um questionador por questionar. Eu era um cara muito explosivo quando eu era questionado, confrontado, então eu era muito explosivo. E isso acabou me minando de forma que se eu quisesse permanecer onde que eu estivesse lá, eu estava lá até hoje, que eu era Uhum. muito bom tecnicamente. Mas se eu quisesse crescer lá, eu não conseguiria. E, cara, em muitas das vezes essa visão não é necessariamente do seu líder direto. O meu líder direto, ele, como tinha uma proximidade maior comigo, ele entendia os meus gargalos, entendia que eu estava com a vontade de mudar, entendia que eu estava querendo sair daquele patamar. Mas o contexto geral, pô, vai dar o cargo de gestão pro Edson, pô, o Edson fica bravo quando você questiona ele isso, imagina quando você colocar um cargo de gestão por pressão em cima dele, e vai abrir o bico. E, cara, chegou o momento que eu tive que tomar a decisão de sair da empresa, né? Encerrei aquele ciclo lá, sou muito grato a todas as empresas que eu trabalhei, desde o começo até hoje, sou grato demais, porque elas que me trouxeram onde que eu tô hoje.
Falo sempre bem das empresas que eu trabalhei, né? Todos têm oportunidades, mas no contexto geral eu falo sempre bem, indico as pessoas para trabalharem lá, quando me perguntam. Mas eu encerrei um ciclo. Eu iniciei de uma maneira, saí de lá de outra, mas eu precisei encerrar esse ciclo para dar o próximo passo na carreira, né? E muitas das vezes isso acontece porque existe, que nem eu disse para você aqui, um período anterior, Uhum. que essa parte de crescer, essa parte de comportamento não foi observada. E quando você começa a observar ela, existe um gargalo muito grande que você muitas das vezes não consegue diminuir. Talvez a liderança inteira da empresa trocada, você consegue escrever uma história na página em branco. Ou muitas das vezes não. Você não consegue escrever a história na página em branco porque ela já tem ali um escrito, você não consegue apagar. Como você rabiscar uma folha em branco com caneta. Cara, você não consegue apagar, vai ficar marcado ali, entendeu? Você não consegue escrever por cima. Então, na sua visão, olha a pergunta que eu vou te fazer. Na sua visão, como papel de RH, existem situações que para o cara crescer dentro da carreira dele, ele realmente vai ter que encerrar um ciclo dele, vai ter que cortar aquele cordão umbilical. Eu fiquei 6 anos, tem pessoas que ficam 10, 15 anos. Vai ter um momento que o cara tem que fazer assim, cara, chega, vou ter que ir para outros caminhos para poder crescer. Então você já viu isso acontecer várias vezes, e isso é normal, né? Não, é super comum, né? Você contou a sua história aí, acho que comigo também já aconteceu em determinado momento. E é muito do que você falou, tá tudo bem também você encerrar ciclos, né? Acho que não tem problema nenhum. Refaço aqui a frase que você falou também, né? O quanto que eu sou grata também por todos os ciclos que eu passei, por todos os ciclos também que eu encerrei por algum motivo, porque todos eles agregaram, assim, pra caramba, né? Eu falo que todas as empresas que eu passei até hoje, eu tenho um carinho enorme, assim, continuo tendo muito contato com as pessoas que eu tive, mas para o que eu buscava, talvez não fizesse mais sentido naquele momento. E tá tudo bem também, né? Você Conta, falou conta, conta uma história aí, cara, que você teve que encerrar um ciclo, da visão de uma pessoa de RH, né? A pessoa que tá ali dentro do bolo ali. Você conta uma evidência aí pra gente. Tá. Teve um determinado momento, né, em que eu vinha realmente trabalhando. Eu falo que eu sempre busquei entender o que é que eu preciso fazer com um passo além, né? É algo que é muito meu. E chegou um momento ali que eu vi que eu estava entregando de fato. E assim, eu falo que é muito doido, assim, quando você tem uma expectativa de algo, e por isso a importância da gente ter essas expectativas muito bem alinhadas, né, com o seu líder e tudo mais. E que, de certa forma, essa expectativa ela não acontece. Então, eu fiz, não, acho que eu já entreguei, já passei por um bom período aqui, acho que eu já consegui aprender muita coisa. Eu falo que a gente nunca vai aprender tudo, né? Mas já consegui absorver muita coisa. E talvez esse seja o momento de virar a página também. Assim, eu falo que foi um processo difícil, porque nunca é fácil também você sair de um lugar que você já está adaptada, você já conhece muito bem as pessoas, já conhece a equipe, e para um outro lugar que, de certa forma, você não conhece tanto, né? Você conhece ele na teoria, mas você não sabe como que vai acontecer. Então, foi uma experiência difícil, mas foi muito bacana, assim, quando você também sai desse ambiente e fala, putz, tem outras coisas também pra gente vivenciar, né? Então, acho que cada vivência é válida, cada vivência você consegue levar muita coisa também. E que acho que nenhuma bagagem fica para trás, né? Acho que cada experiência que você vai depois, por mais que você encerrou um ciclo que ficou para trás, mas você leva muito desse ciclo também para sua vivência atual. Faz parte do Então, seu, faz parte. do seu modo de trabalho, né? E eu enxergo isso muito como, cara, quando você vê que você não pode mais agregar naquele local ali, né? Se você ficar ali por mais 2, 3, 4 anos, você vai simplesmente manter o que já foi feito, né? Você já pegou a situação do patamar X, levou ela para um patamar Y, com força de trabalho, determinação, estratégia, todo aquele conjunto que você já veio trazendo antes. Você fez esse movimento na empresa, cara, mas daqui para frente você já não consegue mais agregar tanto valor. Talvez é necessário vir outra pessoa, pegar aquela situação com outra bagagem que já veio de outras empresas e levar para outro patamar. Você fala, cara, eu já não consigo mais agregar mais aqui, eu vou só manter o que já foi feito. A empresa já enxerga em mim uma pessoa que já está no lugar que ela deveria estar. Não vai chegar em mim um cara que vai assumir uma posição maior aqui. Então talvez seja o momento de eu encerrar um ciclo e talvez começar em um outro local que esteja num patamar que eu possa agregar e pegar ela de uma situação X e levar para Y, né? Acho que é muito sobre isso, né? Exato. E assim, acho que nessa sua fala, né, a gente conversando aqui, traz muito mais uma vez o conceito do autogerenciamento, né? Então, acho que mais pra frente a gente deve falar um pouco mais de gestão, de liderança, enfim. Eu falo muito que para eu ser gestor dos outros, primeiro eu preciso saber autogerenciar. Então, se me perguntar assim, qual que é a soft skill aí que um gestor precisa? Acho que antes de tudo é realmente o autogerenciamento. Então, é eu me conhecer, eu entender em que eu sou muito bom, né, para eu reforçar isso cada vez mais.
entender também onde que eu ainda preciso desenvolver para conseguir trabalhar isso também de certa forma, conseguir gerenciar meu tempo, gerenciar processos, gerenciamento de emoções, que acho que é o mais desafiador quando a gente fala de liderança de equipe. Então, quando eu consigo ter esse autogerenciamento, consequentemente também eu consigo entender até onde que eu posso ir, né? Então, será que eu consigo ir além? Ou se é o que você falou, né? Eu consegui entregar aqui o que eu deveria já, e agora é a hora também de eu partir para um outro desafio. Exatamente.